Neste vídeo que vocês vão assistir, eu estou conversando com o nosso querido irmão Romário Cardoso. É Romário Neves Cardoso o nome dele. Desde o ano de 2005 eu venho falando com este menino, sabe? Ele é um ardoroso defensor do uso do véu. Escreveu até um livro a respeito disso. E eu dizia para ele, lá no ano de 2005, falei, Romário, isso não é uma doutrina, Romário, uma doutrina fundamental das Escrituras. O uso do véu não é uma doutrina fundamental das Escrituras. Eu dizia para ele, olha, você pode dar o título que você quiser, mandamento, preceito, instrução, ordenança, ensino. Você pode até dar o título de uma doutrina, porque a palavra doutrina significa ensino, entendeu? Mas não considere isso como uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas, entendeu? Porque as doutrinas fundamentais da Bíblia, elas não mudam. Não mudam com o tempo, com o lugar, com a cultura, com a nação onde você queira levar o Evangelho, levar a sua pregação. Já usos e costumes você pode abandonar, entendeu? Você pode abandonar. Se necessário, você pode abandonar. E você não está ofendendo a Deus por ter abandonado a prática daquele ensinamento, daquele mandamento, daquela instrução que você tem. A diferença está nisso. As doutrinas fundamentais das Escrituras são aquelas que tratam da inspiração das Escrituras Sagradas, da personalidade de Deus, que Deus é uma trindade, da divindade da humanidade de Jesus Cristo, tá? Da salvação pela fé, a doutrina das últimas coisas, a doutrina da igreja, a doutrina do pecado, entendeu? Estas são as doutrinas fundamentais das Escrituras e elas estão expressas em várias partes e porções da Bíblia. Essas doutrinas têm forte fundamentação nas Escrituras e elas são acreditadas pelo cristianismo de todas as épocas, de todos os lugares, de todos os tempos. São doutrinas que nós chamamos de doutrinas ortodoxas, quer dizer, aquelas que realmente são bem alicerçadas, fundamentadas nas Escrituras. Tá? Agora, as demais crenças, tá? Isso aí você pode mudar. O uso do véu, eu dizia lá em 2005 para o Romário, olha, pode ser que exista uma cultura onde uma mulher ter algo sobre a cabeça, uma coroa de flores, uma rosa, seja imoral, ofensivo, indecente, entende? Degradante. Falei, eu não conheço uma cultura assim, Romário, mas eu conheço uma cultura onde é a cultura milenar deles, que o homem, para cultuar, louvar a Deus, para andar até trabalhar, ele precisa ter a cabeça coberta, em obediência à tradição e à cultura deles. E eles ainda acham fundamentação lá no Velho Testamento para a prática disso. São os judeus. Então, se você faz do 1 Coríntios uma doutrina, a doutrina do véu, que toda mulher tem que ter a cabeça coberta para orar ou cultuar a Deus, você vai ter que fazer outra doutrina, que é a doutrina do chapéu, que o homem não pode orar, cultuar a Deus com a cabeça coberta. Eu não poderia estar falando das coisas que eu estou falando agora com a minha cabeça coberta. Entendeu? Só que eu disse para ele, olha, mas isso não é uma doutrina. Isso é usos e costumes. Tá? Tradição da igreja, milenar, tal, essa coisa toda, mas é usos e costumes. E dizia para ele, quer ver uma coisa? Se um dia a congregação intentar, né, levar a sua pregação para Israel, lá para Jerusalém, vai ter problemas com esse tipo de crença. Por quê? Porque lá é da cultura deles, a cabeça coberta. Aí como é que vai fazer? Se entrar um judeu
num templo da congregação lá em Jerusalém com a cabeça coberta, não vão poder fazer como fizeram aqui no Brasil com o judeu Saulo Sharabi, que humilharam o homem público porque ele estava querendo testemunhar com a cabeça coberta. Ele estava com aquele chapeuzinho pequenininho lá, o kippah, né? Aqui atrás na cabeça. O ancião lá, o irmão Furquim, humilhou ele em público e mandou ele sentar. Só que eu não sabia. A congregação, em 2005, estava iniciando as negociações para poder se estabelecer lá em Jerusalém. Entendeu? E ocorreu lá um problema seríssimo. Tratores, o exército de Israel, olha só o que aconteceu. O exército de Israel, uma tropa federal, aquela que cuida das fronteiras de Israel, foi lá com homens armados, meteram metralhadora na cara dos irmãos, e quem abrisse o bico levava tiro na cara. Com tratores botaram tudo no chão. 6 meses de trabalho, um prejuízo de mais de 200 mil dólares. Essas imagens são as imagens da violência praticada pelo exército de Israel no dia 20 de junho de 2005, quando tropas armadas com metralhadoras e tratores botaram toda a obra de alvenaria levantada pelos irmãos ao longo de 6 meses, botaram tudo no chão. E não contentes com isso, 2 meses depois voltaram lá, insultando, ameaçando, atirar nos irmãos e agredi-los. Entendeu? Botaram tudo no chão. Não contentes com essa agressão violenta, 2 meses depois voltaram novamente. Arma, metralhadora na cara dos irmãos, ofendendo, insultando, agredindo, ameaçando os irmãos, e todo mundo de bico calado. Por quê? Se abrisse o bico, tomava bala na cara. Por que aconteceu isso? Por quê? Porque é o seguinte: quando a congregação iniciou seus contatos lá em Jerusalém, imediatamente o Mossad acionou seus agentes secretos aqui no Brasil para saber quem é a congregação, quem são os nossos ministros, o que a gente pretende fazer lá, que tipo de crença temos. Certamente, como aconteceu com o judeu Saulo Sharabi lá no Bonfim, lá no bairro do Bonfim, lá em Curitiba, onde Saulo Sharabi foi humilhado em público, certamente isso aconteceu em várias partes do Brasil, em várias capitais, no Recife, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre. Humilharam judeus dentro do templo, agentes do Mossad, evidentemente. O agente secreto não tem uma placa lá no peito, lá eu sou agente do Mossad. Ele foi lá ouvir, lá sentou lá no meio do povo, com a cabeça coberta. Ele é judeu, é a crença dele. Muitos dos agentes do Mossad são sacerdotes, entendeu? Eles estão nos países aí, pela Europa, pela América, como religiosos, mas de fato eles são agentes secretos lá do Serviço Secreto de Israel, o Mossad. Entendeu? Provavelmente aconteceu isso. Um dirigente, um líder da congregação, foi até ele e disse: olha, meu amigo, senhor, aqui não permitimos a pessoa participar do culto com a cabeça coberta. Ele deve ter dito: não, meu amigo, é o seguinte, eu sou judeu, isso é da minha cultura, da minha religião, que eu entendo que para orar, para cultuar a Deus, para trabalhar, eu preciso ter a minha cabeça coberta para honrar a Deus. E o dirigente da congregação deve ter dito: então, se põe fora daqui do templo, sai, vai embora, porque aqui nós não aceitamos. Entendeu? Aí o cara meteu isso no relatório, chegou lá na mão do general, lá do comandante do Mossad. O que ele falou? Ele leu lá, né? Ele leu o relatório. Esses camaradas têm esse tipo de crença, estão querendo vir para o nosso país com esse tipo de pregação. Legal. Quando eles chegarem aqui, vocês me avisem, que eu vou mostrar para essa gente quem é que manda nesse país, entendeu? Aí a congregação foi lá e experimentou isso. Uma coisa inédita, porque
O governo, o Estado de Israel nunca fez isso. Nunca fez assim. Com a igreja, eles convivem com o cristianismo, com as igrejas evangélicas já há milênios. Estão lá o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo, os presbiterianos, os batistas, os metodistas. Está todo mundo lá. A congregação que chegou aí em 2005, depois de 100 anos, né? Porque não liga muito com esse negócio de pregação do evangelho, sabe? Estamos parados na crença do irmão Franciscão, na profecia do irmão Franciscão, que diz lá, que eu enviarei para o vosso meio aqueles que haverão de ser salvos. Uma coisa que eu nunca vi, ninguém viu, né? O cara atravessar o oceano a nada, aí, o nigeriano, o moçambicano, entrar desesperado no templo da congregação, gritando, eu vim aqui porque vocês têm a palavra, eu vim para me salvar, eu quero ouvir a palavra para me salvar. Eu nunca vi, ninguém viu, entendeu? O Senhor Jesus não ordenou isso, esperar para... Ele não disse, vinde e ficai. Ele disse, ide e pregai. Ide por toda a nação e pregai a toda a criatura. Está lá no final do livro de São Mateus, está lá no final do livro de Marcos. Então isso aí também é uma profecia meio esquisita, sabe? Esquisita. Bom, se deu mal, a congregação se deu mal. Foi lá em Israel, em Jerusalém, se deu mal. Né? Ficaram até o ano de 2008, não construíram mais um templo da Ave-Maria, fizeram uma tenda, né? Depois enrolaram a tenda e guardaram no almoxarifado. Hoje estão se reunindo numa salinha, lá tem 13, 14, 15 pessoas, numa salinha perto da porta de Haifa, entendeu? Bom, eu dizia isso por Romário, né? Romário é cabeça dura, sabe? Cabeça dura. Bom, Romário, eu estou falando de você aqui, tá? Entendeu? Você tem total liberdade, como você sabe, total liberdade de criticar, questionar, responder as coisas que eu estou falando. Entendeu? Você sabe que isso é verdade, que nós tivemos essa conversa. Bom, o que se deduz desse assunto lá da congregação lá em Jerusalém é o seguinte, que o Espírito Santo jamais inspira um ministério estabelecer como doutrina um ensinamento que prejudique o progresso do Evangelho. Essa turma aí que vive pregando aí a doutrina do véu, a doutrina do chapéu e tal, e fica aí, ó, usando isso como arma de guerra para combater os grupos cristãos, as igrejas cristãs que não têm esse costume, deviam prestar atenção que o Espírito Santo não inspira o ministério tornar como doutrina fundamental das Escrituras usos e costumes que possam impedir o progresso do Evangelho. Entendeu? Mas esse pessoal é cabeça dura, sabe? Não aprende, né? Fazem as besteiras. Quase morreu gente lá em Jerusalém. Quase morreu. Por pouco não meteram bala em meia dúzia de irmãos que estavam trabalhando lá, entendeu? Por pouco. É que ficaram de bico calado. Entendeu? Mas a respeito disso, eu falo aí, tem uns vídeos meus aí, tem 5 já. Eu vou fazer mais uns 7 ou 8, pegando essas doutrinas absurdas aí, entendeu? Mostrando como elas são prejudiciais ao progresso do Evangelho. Tá? Então, procura aí a doutrina do véu, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, entendeu? Você vai entender bem esta coisa. Bom, esse vídeo que você vai assistir, tá? Está um preâmbulo a um vídeo que o Romário, que eu estou tendo uma conversinha com o Romário. Eu estou falando sobre batismo, né? Eu não tenho nada contra o batismo, sabe? Não tenho nada contra o batismo. Eu faço vídeo já há 15 anos, eu tenho quase 500 deles aí, tá? Faço vídeos há quase 15 anos, denunciando que a congregação cristã do Brasil está desviada das suas próprias doutrinas. Quem não crê, no primeiro ponto, doutrina como a infalível palavra de Deus, toda inspirada pelo Espírito Santo, é isso que diz o nosso primeiro ponto de doutrina. Eles não creem nisso. Eles acham que aquilo que eles falam na tribuna, tem mais autoridade do que a própria Bíblia, entendeu? Teve uma época que eles pararam com isso, sabe? Eu não tenho ouvido mais. Mas teve uma época que eles diziam que a Bíblia é letra morta, que só tem vida na boca deles, entendeu? Tem que ser na boca do servo de Deus da congregação cristã no Brasil.
Mas que idiotice, que estupidez. Sim, porque eu não estou negando que Deus fale na boca do servo dentro da congregação. Eu não estou negando isso, fala. Somos ensinados a buscar a palavra, uma resposta da parte de Deus dentro do templo da congregação, na boca de um servo. Agora, presta atenção, você acha que Deus vai deixar de falar com a sua alma porque o servo que está atendendo o culto é um impostor, adúltero, mentiroso, falso profeta? Ele vai deixar de honrar a promessa dele, que prometeu responder a você na sua necessidade, quando você quer ouvir a voz dele? Você acha que Deus vai deixar de honrar a sua palavra, o compromisso que ele tem com o crente, porque o instrumento é um vigarista sem vergonha? Em absoluto. Ele vai falar com sua alma. Agora, esses sem vergonhas que estão na tribuna, é o seguinte, eles evocam a glória para si, eles acham que eles são alguma coisa, que eles são instrumentos escolhidos por Deus para pregar a palavra dentro do templo de uma comunidade cristã. Entendeu? Mas Deus não está na vida destes homens, porque Deus não está na vida de homens impostores, homens desviados das suas próprias crenças. Eles não creem que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Eu não tinha como provar isso. Eu só podia dizer que estava no Estatuto de 1995, o primeiro ponto de doutrina com o acréscimo da palavra contendo. Mas a maioria não tem o Estatuto na mão e não procura ver estas coisas. Estavam se deixando enganar. Hoje não. Por quê? Com estas minhas pregações, esses homens decidiram assumir os seus desvios doutrinários, as suas falsas crenças. Assumiram. Entendeu? E você, é fácil você pode conferir. Você pega o seminário número 4, esse aqui é o número 4, tá vendo? E você olha lá, primeiro ponto de doutrina, como é que é? Diz assim, nós cremos que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Aí você pega o Mário número 5, entendeu? E você vê lá, nós cremos, ela é a infalível palavra, como contendo, acrescentar a palavra contendo, como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Então presta atenção, há uma grande diferença entre ser e conter, entendeu? Eles estão dizendo que a Bíblia apenas contém a inspiração divina. Como se eles estão querendo dizer que a Bíblia tem partes que tem a inspiração divina e tem partes que não tem a inspiração divina, que é do homem. Entendeu? Mas isso não é da nossa doutrina. Então eles passaram 50 anos assumindo a tribuna. Veja, quando esses homens assumem a tribuna, a irmandade que está reunida ali entende, naturalmente, que esse pregador está em comunhão, em harmonia com os pontos de doutrina da congregação constantes lá no final do inário. Quando na realidade ele não acredita nada disso. Então o que ele é? Não tem outra palavra, presta atenção. O cara é um impostor. Inocente ou consciente, não muda o quadro, o cara é um impostor. Entendeu? Diante de uma comunidade cristã, como a congregação cristã no Brasil. Mas diante de Deus ele é um falso profeta. Mas, veja bem, são cegos guiados por outros cegos. O cara aprendeu isso de outros camaradas aí que não tem a menor noção do que está falando, do que está pregando, entendeu? E está no rumo dessas heresias diabólicas aí. Entende? Não sabe o que está... Bom, então se meteram também num buraco sem saída. Porque eles têm a obrigação de nos dizer onde contém a inspiração divina e onde não contém a inspiração divina.
Lógico, porque pode ser que aquilo que você está lendo lá na Bíblia, porque você está acreditando, porque você leu lá, seja do homem, você está acreditando numa bobagem. Porque o ponto de doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé. Quer dizer, guia de fé é aquilo que a Bíblia diz, é que você deve acreditar. Entendeu? Eles têm uma obrigação também de nos dizer, porque onde tem a inspiração divina e não tem a inspiração divina, por quê? Porque o nosso ponto de doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de conduta. Quer dizer, o que a Bíblia diz é o que nós devemos praticar. E pode ser que você está lendo lá na Bíblia, está lendo a Bíblia e está praticando, é porque você viu escrito aí, entendeu? Você está fazendo. Mas seja do homem, não seja inspirado por Deus, e você está laborando no erro. Então esses camaradas, eles não têm condição de explicar isso. Você quer saber, eles não sabem nem o que é inspiração divina dentro do texto sagrado. Mas são ousados, esses homens são ousados, assumem a tribuna, tá? Se apresentam como pessoas em harmonia com as doutrinas da igreja, quando de fato os caras não acreditam em nada disso. Eu não tinha como provar, mas agora você pega o nada número 5, você vai ler lá no nada número 5, e você vai conferir as coisas que eu estou lhe falando. Não satisfeitos com isso, eles mudaram também o segundo ponto de doutrina. Entendeu? O que diz o segundo ponto de doutrina? O nosso lunário número 4, no número 3, número 2, número 1, lá vem a convenção lá de 1927, onde foi definido esses pontos de doutrina. O segundo ponto de doutrina diz que Deus é o Criador de todas as coisas, né? E que nele há 3 pessoas distintas. Há 3 pessoas, o verbo haver. Entendeu? Que indica uma situação que não muda. Está dizendo com o verbo haver que Deus sempre foi uma personalidade com 3 pessoas distintas, e que ainda continua por toda a eternidade, porque essa é a personalidade dele. Ele é assim. Agora, o que eles fizeram? Eles mudaram o ponto de doutrina. O que fizeram esses homens? Eles mudaram. Então, você pega o Nário número 5, tá? Você vai olhar lá, você vai ver. Está escrito lá que neles tem 3 pessoas. Eles colocaram o verbo estar. O verbo estar mostra uma situação de mudança. Entendeu? Por exemplo, hoje você está doente, mas amanhã você está curado. Hoje você está trabalhando, amanhã você está desempregado. Hoje você dormiu triste, mas amanhã você vai acordar alegre. Hoje você está solteiro, amanhã você pode estar casado. Então o verbo estar indica uma situação transitória, uma situação que admite mudança. E tiraram também, suprimir a palavra distinta. Entendeu? Presta atenção agora que eu vou te falar. Esses camaradas, tá? São servos da maçonaria. A maçonaria não acredita em Jesus Cristo, tá? Se você for membro da maçonaria, se ingressar na maçonaria, você vai ouvir falar de Jesus no 5º grau. E ele vai ser apresentado a você em pé de igualdade com outros líderes religiosos. Maomé, Buda, Confúcio, Bhagavad, entendeu? Inclusive, você não pode nem falar no nome de Jesus lá dentro, nem fazer orações em nome de Jesus, entendeu? É proibido. Não? Você pode fazer oração, é uma religião diabólica, você pode fazer oração para o Deus lá deles lá, mas não pode fazer oração mencionando o nome de Jesus. Entende? Então, a maçonaria tomou conta do Ministério da Congregação e está fazendo essas mudanças desde o ano de 1950. Entende? E eles vêm perdendo estas coisas por meio de linguagem subliminar. Então, todo esse esforço de mudança
é apenas porque eles não creem na divindade de Jesus Cristo. Eu não sei como é que eles vão se arranjar aí com o terceiro ponto de doutrina, né? Porque lá diz, né, que Jesus Cristo tinha duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, entendeu? Eu não sei como é que eles vão fazer, entende? Veja essas coisas que eu falo, tá? Entendeu? Eu não visa destruir a congregação, sabe? Eles falam essas coisas porque você que é jovem, né? Você vai vendo esses vídeos, vai entendendo. A princípio você me xinga, me chama de demônio, me chama de adulto, diz que eu pequei, que eu fiz o diabo. Entendeu? Mas você vai começar a prestar atenção porque você não é idiota, entendeu? Vai começar a prestar atenção, pô, é verdade mesmo. Aquele velhinho lá está falando, tá, é verdade. Bom, o que vai acontecer? Entendeu? Vai acontecer que você vai ser o ministro da igreja amanhã. Eu tenho a esperança, a expectativa de que você conduza a igreja para as suas verdadeiras crenças, que não são essas que estão aí. Mas já fizeram a cabeça de toda a irmandade. Eles não estão mexendo no terceiro ponto de doutrina, porque eles ainda acham que a cabeça da irmandade não está feita para poder fazer isso. Mas quando eles acharem que vocês já estão suficientemente enganados, né, e ludibriados na vossa boa fé, aí eles vão fazer essa mudança. Que jeito? Pode ser suprimindo, né? Tira o ponto de doutrina que fala da divindade de Jesus Cristo, fica 11 pontos de doutrina. Em vez dos 12 pontos de doutrina, né, que uma vez foi dado aos santos, fica sendo os 11 pontos de doutrina. Eles também precisam mexer no quinto ponto de doutrina. Porque o quinto ponto de doutrina fala que a salvação é somente pela fé. Veja lá, olha, tá vendo? Estou passando o ponto de doutrina aí para você ver. Lá está dizendo que a regeneração, o novo nascimento, só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Entendeu? Mas hoje, você para se salvar, você precisa batizar na congregação, você precisa pertencer à congregação, você precisa ser firme e fiel, guardando essas bobagens que são os de costume, não ter bigode de enrolar na esposa, não ter costeleta, não ter barbicho. Você não pode usar uma camiseta regata, você não pode usar uma bermuda. As mulheres não podem cortar a ponta do cabelo, não pode usar uma blusa sem manga, entendeu? Não pode usar uma calça feminina, não pode usar uma bermuda. Esse monte de besteira que não tem nada a ver com a nossa salvação. E praticar boas obras, né? Praticar boas obras. Mas isso não salva ninguém. A prova está aí, examine o seu coração. Vê que o seu coração lhe faz saber. E você vai ver, você tem uma expectativa de juízo vindouro. Você sabe, está consciente que você vai ter que comparecer diante de Deus para dar conta do que você fez aqui na face dessa terra. Entendeu? E você vai dançar. Porque o único meio de salvação é quando você confiar única e exclusivamente naquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário por amor da sua alma. Quando você confiar somente nisso, e mais nada, você vai nascer de novo, vai ter o Espírito de Deus habitando dentro de você, e você vai nascer de novo, vai ser um servo de Deus de verdade. Enquanto você continuar acreditando nessas bobagens atrás desses homens, você não vai desfrutar da salvação. Fica sabendo, o testemunho que você dá lá na frente é um testemunho de condenação. Não se liga, você está dizendo lá, agradeço a Deus por ter me chamado honesto, bendito a graça, e ter me feito herdeiro da coroa da vida eterna. Não existe coroa da vida eterna, meu filho. Vida eterna não é uma coroa. Vida eterna é um dom, é uma dádiva de Deus que você alcança pela fé. Então não tem essa conversa, entendeu? Não tem essa conversa. Então você deveria saber, né? Que quando você diz que você vai herdar alguma coisa, você está dizendo que você não possui. Entendeu? Salvação não é isso, salvação não é futura. Salvação é aqui e agora. Ou você tem ou você não tem. Se você tem, louvado seja Deus,
vai entrar na glória do Senhor, né? Se você não tem, denuncie. Procura acreditar no Senhor Jesus e abraçar o sacrifício dele como sua única experiência de salvação. E aí você vai ter a certeza no coração. Bom, tudo bem. Eu estou abordando no vídeo que você vai ver aí o batismo, tá? Explicando para o Romão Romário que é uma grande enganação nesse negócio de batismo aí, que precisa batizar para se salvar. Não tem nada disso. Franciscão confessava a salvação 12 anos antes do seu batismo por imersão. Ele batizou de novo, sabe por quê? Porque ele foi batizado com alguém na cabeça. E Deus fez ele saber que ele não havia, o batismo correto que ele deveria ter se submetido era o batismo por imersão. Entendeu? Mas não era a respeito da salvação. Ele não batizou para se salvar. Leia o testemunho dele, está muito claro lá. Que ele já era salvo há 12 anos antes do seu batismo. Ele confessa no testemunho também que a esposa dele, a irmã Rosina, era salva também, no mínimo, 11 anos antes do batismo por imersão. E ele diz também que o batizador dele, que era o Giuseppe Bureto, era uma alma salva 5 anos antes do seu batismo por imersão, entendeu? Então esses caras perverteram o testemunho do irmão Francisco, é uma coisa medonha. Bom, assista o vídeo e tire as suas próprias conclusões, tá bom? Um beijoca. Assista o vídeo aí. Então vamos continuar conversando a respeito da listinha, né? Da lista de coisas que a congregação apresenta a você para que você possa salvar a sua alma. Tá? Num desvio completo, tá? Num desvio completo e total das nossas doutrinas originais. Né? Porque está lá no 5º ponto de doutrina que a regeneração ou o novo nascimento, que é salvação, hein? Esta frase, regeneração, novo nascimento, significa salvação. Se você é regenerado, você é salvo. Se você nasceu de novo, você é uma alma salva. Né? Então o ponto diz lá que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Essa é a nossa doutrina. Entendeu? Agora os homens mudaram. Você, para se salvar, você precisa batizar. E uso no verso lá de Mateus, né? De Marcos, né? 16, 15, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, usa esse verso para vincular o batismo como necessário para a salvação. Mas veja, se realmente o verso dissesse: quem não crer e não batizar será condenado, ou quem não batizar será condenado, aí sim. Essa declaração de Jesus lá em Marcos 16,15 estaria, né, bem de acordo com as crenças atuais da congregação, que no passado não acreditávamos nisso. Né? Como eu mostrei a vocês, né, Franciscão dando testemunho que o questionamento dele era a respeito do ritual, quer dizer, a maneira com a qual ele fora batizado. Ele fora batizado com a aguinha na cabeça, e o questionamento dele era a respeito do batismo por imersão, que o Senhor fez ele saber, né, que ele ainda não havia sido batizado, porque ele havia sido batizado com apenas a aguinha na cabeça, entendeu? Mas não porque ele precisava batizar para se salvar, não. Ele confessa, ele declara que ele teve a compreensão do novo nascimento
né? Em dezembro de 1891, ele declara que eu tive a compreensão do novo nascimento. Mas ele foi. Então, a compreensão do que é o novo nascimento, ele está dizendo que ele experimentou o novo nascimento, ele nasceu de novo, ele foi salvo. E ele foi ser batizado por imersão somente no dia 7 de setembro de 1904. E no testemunho dele, ele declara também que a esposa dele, a irmã Rosina, era também uma jovem salva, né? No meio lá dos presbiterianos italianos, em 1892. Como ela, não sabemos exatamente se ela batizou no mesmo dia que o irmão Franciscão batizou, ou se foi um mês depois, um ano depois, 10 anos depois, nós podemos afirmar com segurança que no mínimo 11 anos antes ela já era uma alma salva, sem o batismo por imersão. E ele fala também que o Giuseppe Beretta, né, havia batizado em 1898, no meio dos metodistas americanos, né? Não, os metodistas livres. E aí migrou lá para o meio dos presbiterianos italianos, né? Em 1904, nos primeiros dias do mês de setembro, ele se fez batizar por um irmão da Igreja dos Irmãos, né? The Brothers Church. Né? E aí Franciscão disse a ele: olha, irmão Giuseppe, agora que você é batizado por imersão, batiza a gente também, entendeu? Então, as crenças. E ele manteve esse testemunho até 1964, entendeu? Ele manteve. Quer dizer, se ele houvesse descoberto que ele estava errado, que não era nada disso, que ele se atrapalhou e tal, ele teria corrigido o seu testemunho. E os irmãos estão respeitando ainda o testemunho dele. Se você for lá na portaria da congregação, você vai poder comprar lá, adquirir o testemunho do irmão Franciscão. Você vai confirmar todas essas coisas que eu estou falando. Mas queira notar o seguinte, que eles já perverteram o testemunho do irmão Franciscão. Entendeu? Onde? Como? Na capa. Veja então a capa do livreto do testemunho do irmão Franciscão, que ele manteve até o ano de 1964, quando faleceu. Está escrito aí: resumo de uma ramificação da obra de Deus. Na capa, veja bem que o irmão Franciscão diz que a congregação é uma ramificação da obra de Deus. Quer dizer, a obra de Deus é uma grande árvore e ela tem muitos galhos, muitos ramos. A congregação é apenas mais um destes ramos. Então ele declara que a congregação é uma comunidade cristã, como as demais igrejas são comunidades cristãs. Só que após a morte dele, o ministério perverteu o testemunho dele. Na capa, mudaram a capa. Está vendo aí? Olha o título aí, está vendo? Histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século atual. Quer dizer, tiraram a capa que dizia que a congregação era uma ramificação da obra de Deus, conforme o testemunho do irmão Franciscão, para se tornar a própria obra de Deus. Quer dizer, as demais igrejas não são cristãs, são do inimigo, tal, não tem Deus não está na vida dessas comunidades cristãs, é só a congregação que é a virgem. Todas as demais são prostitutas. Essa
a razão deles adulterarem o testemunho do irmão Franciscão, porque o irmão Franciscão não acreditava dessa maneira. Que é essa aí que eu estou mostrando agora. Entendeu? E nessa capa já está dizendo que a congregação é a obra de Deus. É a obra de Deus. Leia aí, tá vendo? Então, enquanto uma diz que a capa original diz que a congregação é uma ramificação da obra de Deus, e após a morte dele, os homens já detonaram o testemunho do homem, mudando a capa. E aí a congregação se tornou a obra de Deus na terra. Que é uma falácia, né? Isso é uma mentira muito grande, tá? Estão desviados das suas próprias doutrinas originais, né? Estão pregando o evangelho da maldição, o evangelho maldito, que é o evangelho que não salva ninguém, né? Entendeu? Então não são as nossas crenças. Isso não é nossa, não é das crenças da congregação cristã no Brasil. Entendeu? Se o batismo fosse mesmo necessário, lá o nosso ponto de doutrina diria, né? Que a regeneração, o novo nascimento, só se alcança pela fé e o batismo em Jesus Cristo. Não está escrito isso aí não, tá? Meu amigo. Então você está entendendo, meu querido irmão Romário, o absurdo destas coisas que, a respeito da salvação, que são acreditadas pela nossa irmandade? Está compreendendo que isso é um desvio doutrinário? Bom, mas veja bem, é o seguinte, vamos ver se é verdadeiro mesmo que a salvação é pela fé. Será que é verdade mesmo? A nossa doutrina diz que a salvação ou o nascimento é somente pela fé em Jesus Cristo, né? Aqui. Vamos ver o primeiro capítulo do Evangelho de João, lá no verso 12. O que está escrito lá? Abra sua Bíblia aí e confira. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se houvesse realmente a necessidade do batismo para a salvação, né? Aqui esse verso diria, a saber, aos que creem e batizam no seu nome. Não é verdade? Meu filho, é verdade. Vamos ver outro verso aí, quer ver? Veja mais outro verso. Esse está no capítulo 3, o versículo 14 e o 15. Diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então presta atenção, meu querido Romário. Veja como o nosso quinto ponto de doutrina é muito bem fundamentado no ensino de Jesus Cristo. Olha lá. Se fosse do jeito que o ministério está ensinando a Irmandade, esse verso não estaria escrito dessa maneira. Ele estaria escrito da seguinte forma: para que todo aquele que nele crê e batiza não pereça, mas tenha vida eterna. Contudo, não está escrito desta maneira. Não é verdade? Não é verdade o que eu estou falando? Vai conferindo aí,
para você entender que o nosso quinto ponto de doutrina está acertado com o ensino da palavra de Deus, com o ensino do próprio Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Mas o nosso ministério fica inventando batismo para a gente ser salvo. Mas a palavra de Deus não ensina isso. Ó, veja o verso 16. Ó, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Está escrito, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o batismo fosse fundamental para a nossa salvação, esse verso estaria expresso desta maneira: para que todo aquele que nele crê e batiza não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não está escrito dessa maneira. Entendeu? Dá uma olhada agora no verso 18 do mesmo capítulo de João, capítulo 3. Ó, o verso 18 diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Entendeu? Olha aí, ó. Se o batismo fosse fundamental para a nossa salvação, esse verso estaria expresso desta maneira. Veja, quem nele crê e batiza não é condenado. Mas quem não crê ou quem não batiza já está condenado, porquanto não crê ou não batizou no nome do unigênito Filho de Deus. Entendeu, Romário? Veja só como esses caras são pregadores do evangelho maldito, do evangelho da perdição. Mais um outro verso, meu filho, mais um outro verso. Mesmo capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 36. Veja o que está escrito. Olha lá, ó. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se o batismo fosse fundamental para a nossa salvação, como ensina esse ministério desviado das doutrinas da nossa própria igreja e do ensino da palavra de Deus e do ensino de Jesus Cristo? Esse verso estaria expresso da seguinte maneira: aquele que crê no Filho e batiza tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, ou não crê e não batiza, não verá a vida. Entendeu, Romário? Entendeu? Olá, Romário. Olha, vamos dar mais uma avançadinha no estudo da Escritura. Aqui, ó, o verso 24 do capítulo 5 do Evangelho de João. Ó, está escrito ali, ó, Jesus disse, ó, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ora, se o batismo fosse fundamental para a nossa salvação, esse verso estaria escrito desta maneira: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê e batiza naquele que me enviou tem a vida eterna. Mas não está escrito dessa maneira. Não é isso que está escrito. Entendeu? Veja agora o verso 40. Olha o que está escrito, capítulo 6, verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta,
que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja, se a salvação dependesse do batismo, como ensina esses falsos ministros da congregação, esse verso estaria expresso desta maneira. Veja, olha, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele e batiza tem a vida eterna. Mas não é desse jeito que está escrito, não é verdade, Romário? Não é verdade? Veja agora o verso 47 do mesmo capítulo. Jesus está dizendo: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se fosse do jeitão que esses falsos profetas mentirosos estão ensinando a nossa irmandade a respeito da salvação, ensinando que o batismo é fundamental para a nossa salvação, esse verso estaria expresso desta maneira: todo aquele que crê em mim e batiza tem a vida eterna. Mas não é nada disso que está escrito aí. Tá vendo, Romário? Tá vendo? Eu enjoei, cara, já enjoei. Tá cheio disso. O Novo Testamento mostra isso claramente. Que o batismo não é fundamental para a salvação. Entendeu? Aquele que crê nasce de Deus, nasce na família de Deus, nasce uma nova criatura. O Espírito de Deus passa a habitar no seu coração e ele vai batizar. Não precisa ninguém ficar mandando, ameaçando. A hora que ele compreender, seja na pregação, na leitura das Escrituras, que o verdadeiro discípulo do Senhor deve dar o seu testemunho ao mundo da salvação da sua alma, ele vai batizar. Ele vai batizar. Entendeu? Pode batizar no mesmo dia, dali uma semana, 6 meses, 1 ano. Entendeu? Não interessa. A salvação dele está realizada porque ele creu no Senhor. Entendeu? Não tem nada de batismo, fundamento do batismo para a nossa salvação. Mas o ministério ensina isso aí, ó. Veja o ensinamento, ó. Veja o ensinamento a respeito do batismo. Mas isso é mentira. Isso é uma mentira. A palavra de Deus ensina isso, o ensino de Jesus não é esse, e a nossa doutrina não é essa. A nossa doutrina ensina o seguinte: que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo. Entendeu, Romano? Entendeu? Bom, eu vou parar agora esse vídeo aqui para não ficar muito longo, sabe? Mas você pode pesquisar aí à vontade, você vai encontrar isso que eu estou falando para você. Que o batismo não é fundamental para a nossa salvação. Que o batismo não tem nada a ver com a nossa salvação. Entendeu? No próximo vídeo, eu vou mostrar exemplos de almas salvas sem o batismo. Almas salvas. Jesus declarou para várias pessoas: a tua fé te salvou. E ele não fala nada de batismo. Tá? Para você entender que se batismo é fundamento para a nossa salvação, não é? Ele diria diferente. Ele mandaria Pedro: ó, Pedro, dá um jeito aí, leva esse aí para batizar no rio rapidinho aí, porque senão ele não vai ser salvo. Porque ele está crendo, mas não batizou ainda. Vai rapidinho, leva para batizar. Entendeu? No próximo vídeo eu vou mostrar para você essas coisas.